BrokerCast, estamos aqui especialmente com um convidado especial, Thiago Dornelas, sócio-diretor MyBroker Alpha Mall, sócio do grupo também. Ricardo Viana, seja bem-vindo, dá as honras ao nosso convidado. Mais um capítulo, hoje um capítulo especial, estamos aqui, né, na casa dele. Não, na casa. Na casa. Aqui. Estamos jogando em casa. Tiagão, muito obrigado pela sua presença e vamos contar histórias. Eu fico extremamente feliz de estar participando desse, que hoje é o precursor, né? É o primeiro podcast do mercado imobiliário e assim, tem sido um sucesso estrondoso. É um prazer para mim estar participando desse podcast com vocês. Vamos lá. Vamos contar a história, né, Lucão? Pai, eu sou curioso, né? Eu gosto de saber como começou, quem era o Dornella antes do mercado imobiliário, quem ele é hoje, se ele começou na MyBroker, foi a primeira imobiliária, como é que foi essa parceria com a MyBroker. Vai contando aí um pouco da sua história. Como é que você era antes de conhecer o mercado imobiliário? O Dornelas, antes do mercado imobiliário, sempre foi um Dornelas comercial. Eu costumo dizer, inclusive esses dias eu estava fazendo uma entrevista para contratação aqui de uma pessoa que foi minha gerente. Na época que eu trabalhava na Vivo, eu trabalhava com telefonia. Ela era minha gerente hoje, engraçado, né? Como é que são as coisas. Eu estou contratando ela para trabalhar aqui junto comigo. E ela sempre falou assim, o Dornelas sempre foi um cara muito comercial. Em qualquer ramo que eu estivesse atuando, eu sempre vendi muito, entendeu? Eu sempre batia meta. Eu era um consultor de vendas de loja própria da Vivo, que trabalhava itinerante. Eu era o famoso quebra-galho. Faltava um consultor em alguma loja, eu ia lá, cobria esse consultor. Então não tinha uma loja fixa, eu ficava rodando nas lojas, né, da Vivo. E é engraçado que mesmo assim, mesmo rodando itinerante, não tendo casa fixa, eu sempre batia meta. Né? E a minha história na MyBroker foi uma história muito assim, engraçada. Né? Eu nunca ouvi falar de um corretor que virou corretor através de um currículo cadastrado naquele site no Cato. Então eu comecei na MyBroker através de um cadastro no Cato. Eu estava totalmente insatisfeito trabalhando com telefonia, porque a pressão era muito grande, de questão de cumprir meta. Minha última experiência trabalhando com a Vivo foi numa loja em shopping, aquela questão de não tinha feriado, um horário complicado de trabalhar, muita pressão. E eu resolvi sair, cadastrei meu currículo no Cato, e quem me entrevistou na época foi o Bubu, cara. Foi o Vitor Albuquerque, hoje sócio da marca MyBroker, né? Ele era um famoso, assim, gerente mesmo, que foi colocado no cargo e assim, era um cara que assim, sempre foi assim, muito, como que eu posso falar do Vitor? Aquele jeitão dele, né? Não, vai dar certo, você vai ganhar dinheiro demais, você vai ficar rico nesse mercado e tal. Cara, eu olhei pra ele na época, esse bicho... Ele é bem diferente do que hoje, né? Cara, ele é bem diferente. Cabeludão aí, tipo Black Power. E já foi cantor sertanejo antes de cantar pagode. E aí ele, cara, você vai ganhar dinheiro demais, tal, vem trabalhar comigo. E eu comecei a trabalhar na equipe do Bubu em 2012, cara. Começo de 2012 foi quando eu entrei na MyBroker. 10 anos. 10 anos. E aí, assim, para mim foi uma transformação muito grande, porque eu vinha de um mercado totalmente diferente, né? E sofri muito, cara, E ouvi muito de pessoas que, assim, que me cercavam, né, que não ia dar certo. Eu vi muito isso. Acho que é unânime isso, né, do corretor que está começando. E eu ganhava muito bem trabalhando na Vivo. E eu vim para cá, entrei nesse mercado, assim, pedi conta, nem acerto praticamente eu tive. Eu realmente meti o pé no balde, falei assim, cara, eu vou apostar nisso. E de lá para cá, assim, minha trajetória tem sido construída com muito trabalho, com muita determinação. Eu sempre fui um cara muito determinado. E graças a Deus também, onde que a gente está hoje, né? É muito bom. Só para pegar esse timeline, você trabalhou na Vivo enquanto na MyBroker você entrou em 2012, certo? 2012. Mas você ficou quanto tempo lá trabalhando na Vivo? Como é que telefonia? foi? Cara, antes de trabalhar na Vivo, eu trabalhava no escritório de contabilidade. Trabalhava no escritório de contabilidade, eu era auxiliar administrativo nesse escritório. E fiquei na Vivo 5 anos.
Entrei na Vivo, fiquei 5 anos na Vivo e entrei em 2012 na MyBroker. Da MyBroker eu fiquei até sair da MyBroker em 2000 e fiquei inicialmente 4 anos na MyBroker. Saí em 2014, né? Fui para a concorrência, recebi um convite. Na época eu entrei para trabalhar na equipe do Vitor, né? E aí saí da equipe do Vitor, fiquei acho que 6 meses, até o Vitor mesmo, ele dissolveu a equipe dele, depois de um certo tempo, voltou a ser corretor. E eu fui para a equipe do Rafael Carrijo, né? O Carrijo que hoje é uma grande referência no mercado imobiliário. Começou também na MyBroker. E aí eu depois de 3 anos de MyBroker, eu fui para a Urbs. Fiquei 3 anos na Urbs e voltei para a MyBroker em 2017, aqui já para trabalhar aqui na MyBroker do Alpha Mall. Foi quando, inclusive, a gente abriu a primeira loja da MyBroker fora a matriz, né? Então, a agência Alpha Mall foi a primeira loja da MyBroker. Eu lembro como se fosse hoje. Eu queria sair da Urbs, eu estava procurando uma oportunidade de crescimento. Na época, a MyBroker tinha vindo do lançamento, se eu não me engano, do Nápoles. Então, assim, os meninos estavam super bem, tinham vendido super bem. Foi o primeiro lançamento da FGR que a MyBroker pegou para vender e performou muito bem, né? E eu lembro que nesse dia eu sempre fui muito amigo, sempre tive muita amizade com o Ronaldo, com o Vitor. O Ricardo eu não tinha muita amizade com o Ricardo. O Leandro também, quando eu saí da MyBroker, o Leandro estava entrando, então assim, eu não tinha muito contato com ele, mas eu lembro que nesse dia eu resolvi ir lá na Marista, eu cheguei por volta de meio-dia, no horário do almoço, para conversar com os meninos, e aí tava saindo os 4 para almoçar, o Ricardo, o Ronaldo, o Leandro e o Vitor. E aí cumprimentei os meninos, o Ronaldo ficou super satisfeito em me ver, e falei para ele, falei assim, cara, eu quero voltar, mas eu quero voltar com uma loja lá no Alpha Mall. A minha condição é essa. Eu quero que vocês abram uma loja lá. Ele falou assim, meu irmão, pode ir, você tem carta branca, pode abrir, vamos embora. E foi a primeira loja, cara. Então, assim, eu vim, escolhi o ponto, fizemos projeto para abrir essa loja. Cheguei a limpar o chão da loja depois que a obra ficou pronta. Então, assim, eu vesti a camisa... Quando eu voltei, eu vesti a camisa de verdade. E 6 meses depois que eu voltei, teve uma academia de vendas. A academia de vendas, na época, assim, a quantidade de corretor era menor do que a academia de líderes de hoje. Inclusive, foi lá na Vila Cavalcari. E eu lembro que, super feliz, entusiasmado, eu dei um abraço no Ronaldo. Falei assim, cara, eu não me vejo em outro lugar mais, a não ser aqui. Por causa da energia da MyBroker, a energia dos meninos. Era uma coisa assim, até hoje, né, o Ricardo, contagiante. A energia da MyBroker. E lá eu falei para ele, eu não me vejo trabalhando em outro lugar mais, a não ser na MyBroker. E com o mesmo entusiasmo e com a mesma convicção que eu falei isso pro Ronaldo, em 2017 eu falo para vocês hoje, MyBroker é terra fecha, cara. Assim, e eu não me vejo trabalhando em outro lugar, a não ser aqui. E aí, assim, na época o Ricardo Martins foi sócio aqui da agência. Então, assim, ele ajudou a abrir. Eu abri, a gente começou aqui, eu era gerente, né? Eu nem era assim, nem parti para a sociedade. A gente veio, abriu a loja, eu comecei a trabalhar como gerente. Então, formei equipe, contratei corretores, né? E hoje... vários corretores que eram da minha equipe, que era dessa primeira loja da MyBroker, viraram sócios da MyBroker, né? Então, o Taquari foi meu corretor, Sandro, a Isa, Pedro, Ricardo trabalhou junto comigo, aprendeu muita coisa comigo também, e naturalmente eu aprendi muita coisa com ele. Então, assim, foi uma época bacana demais da minha vida. Foi quando começou, assim, o sucesso das lojas, né, da MyBroker, foi a primeira e deu muito certo esse formato. Não era sócio, era gerente. E aí teve um dia que o Leandro me ligou, falou, cara, vem aqui na Marista, quero conversar com você. É desse jeito, né? Não fala nem um teaser, né? Que é, cara? Não, tipo assim, onde você tá? Não, preciso conversar com você, passa aqui na Marista. Não, tem que ser agora. Tem que ser agora. Eu falei, caralho, que merda que eu fiz, né? Será que foi alguma venda, algum problema, alguma coisa? E cheguei lá, tava o Ronaldo, o Leandro e o Vitor na sala, e falou assim, cara...
você tem feito um trabalho super bacana, a loja tem performado muito bem e a gente vai te dar uma sociedade. Então foi uma coisa que assim, eu de fato não esperava mesmo, E eu fiquei muito feliz naquele dia. Então assim, foi algo que transformou minha vida. Eu já vestia a camisa aqui, eu já dava o máximo pela loja. E depois disso, cara, você tem um sentimento diferente, né? Seu sentimento de sócio ali, de pertencente mesmo daquilo ali é totalmente diferente. O empenho é diferente. 5 anos de agência Alfamol. 5 e anos. Os planos para hoje, atuando no mercado? Já dominaram os 80% dos condomínios aqui da região? Essa agência, a agência Alfamol, ela foi concebida com esse intuito, né, Lucas? De ter o DNA de condomínio fechado. Voltando um pouco na minha história de quando eu entrei na MyBroker, eu acho engraçado, assim, eu costumo falar que não é por acaso que hoje a MyBroker Alfamol é referência em condomínio fechado. Porque desde quando eu entrei na MyBroker, eu me tornei referência em condomínio fechado. O Ronaldo colocou a gente para fazer um plantão pirata. Para quem não conhece, o Piratão é o famoso corretor ali embaixo da tenda, no sol quente, né? Na 020, para o lançamento do Portal do Sol Green, cara. Para o lançamento do Portal do Sol Green. E aí, naquele dia, um cara passou lá e ele era até de outra nacionalidade, europeu, eu não lembro de onde que ele era. Mal falava o português, entendeu? Aquele português arrastado, e eu, sem experiência nenhuma, assim, eu acho que tinha 2, 3 meses que eu estava no mercado, já fazendo um plantão, o cara chegou e falou, cara, eu quero comprar uma casa no condomínio Jardins Valência. Pra você ter ideia, na época, uma casa no Jardins Valência custava R$500 mil. Olha aí. Hoje o ticket médio do Valência é 2,5 milhões, no mínimo R$3 milhões. Então, assim, ninguém acreditava nessa região. E o atendimento naquela época era muito precário. Eu não tinha experiência, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que fazer parceria, cara. Entendeu? E aí eu marcava reunião, marcava visita com os corretores para levar o cliente para ver a casa. Os corretores faltavam, chegava atrasado. A hora que chegava para mostrar a casa para o cliente não era aquilo que o corretor tinha falado. Cara, assim, era péssimo o atendimento. Você ficava na mão do outro corretor. Ficava na mão de outro corretor e assim, corretor sem experiência, sem compromisso, não passava a informação certa. Resumindo, não consegui vender para esse cliente, mas eu identifiquei uma necessidade no mercado naquela época de ter uma pessoa, de ter um time de corretor especialista em condomínio. Na época, o meu gerente era o Rafael Carrijo. Como eu já comentei para vocês, eu sempre fui um cara muito comercial. Eu sempre tive muita facilidade de fazer relacionamento, de chegar numa pessoa, captar um imóvel, vender. E é tão natural, cara, a forma que eu atendo meus clientes, que eu não preciso bajular o cliente. Eu nunca dei nenhum presente para nenhum cliente depois que eu fiz uma venda. E todos os meus clientes viraram meus amigos. E até hoje, cara, tem 10 anos que eu entrei no mercado imobiliário. Até hoje eu tenho cliente que quando vai comprar, vai vender, ou sabe de algum amigo que está procurando algum imóvel, me indica. Isso é a famosa consolidação, né? Consolidação, cara. E isso, assim, o relacionamento com o cliente ele é baseado na credibilidade, né, na sinceridade, na transparência. Eu tenho uma frase que eu aprendi, que eu falo para todos os meus clientes. Eu sou muito transparente em todo tipo de negociação. E eu não tenho medo de perder venda. Porque eu tenho certeza que se eu for transparente com o cliente, se eu falar a verdade com ele, eu posso perder uma venda ali agora. Mas eu vou ganhar um cliente, eu vou ganhar um relacionamento. E eu falo para todos os meus clientes, quando eu tenho alguma coisa para falar para o cara, eu falo para ele, eu prefiro ficar vermelho com você agora do que ficar roxo depois. Então, isso aqui não está certo, isso aqui funciona dessa forma. E eu acho que com essa honestidade, com essa transparência, eu construí muita credibilidade no mercado, né? E aí, desde aquela época, desse cliente que eu comecei a atender, que eu não vendi para esse cara, eu enxerguei uma lacuna muito grande de corretores especialistas em condomínio fechado. E na época, o meu gerente era o Rafael Carrijo, e ele falou assim, cara, foca em condomínio. Se especializa nisso.
E de lá para cá, cara, eu passei a fazer captação em condomínio fechado. Captação. Aprendendo, assim, um pouquinho a cada dia. Na época a gente fazia captação, pra você ter ideia, no Jornal Popular. Pegando anúncio ali de proprietário que fazia o anúncio ali com particular. E aí, assim, ligava pro cara, ia lá, ele me mostrava a casa. E assim, eu sempre fui um cara muito sagaz. Ele já pedia para ele, cara, faz a autorização aqui para mim, porque quando eu precisar mostrar sua casa, eu já tenho autorização aqui no condomínio. Cara, no outro dia eu tava lá dentro, gastando gasolina. Batata. Cara, era batata. E aí eu me tornei referência no mercado de condomínio fechado. Claro que hoje você tem muitas pessoas que trabalham com condomínio, que trabalham com muita excelência, condomínio fechado, mas foi um nicho que eu me especializei e durante muito tempo até em pessoal de incorporadora ia pegar casa, lote, na permuta me ligava, vários corretores assim, que eu nem conhecia me ligavam, falavam assim, cara, fulano de tal me indicou você é especialista em condomínio, que você tem muita coisa aí, você tem muita captação aí, e eu tô com um cliente e eu quero vender essa casa para esse cliente. O cara vinha trazer o cliente, eu mostrava e a gente vendia. E essa agência ela foi concebida com esse intuito, de ser referência em condomínio fechado. Então a gente investe muito em treinamento, em qualificação. O corretor aqui, ele realmente precisa, eu costumo falar que é uma característica básica do corretor que trabalha com a gente aqui. Ele precisa ter segurança para trabalhar com cliente de alto padrão. Ele precisa saber o que ele está falando. Entendeu? Então a gente bate muito nisso, em capacitação para o corretor ser um corretor de fato especialista em condomínio fechado. E hoje a gente tem um time aqui que domina realmente o condomínio. Não, muito bom. Esse podcast é atemporal, mas nós chegamos aqui de manhãzinha, nós estamos gravando de manhã hoje, já está rolando treinamento aqui, então isso comprova que os fatos realmente. E vários corretores que vão ao pódio pelo AlphaMall, eles referem a você como um exemplo, uma pessoa que realmente formou, né? Que ensinou, né? Você falou que não tinha conhecimento de condomínios, você adquiriu na isso, raça. E na raça, e aí você criou um know-how e um padrão. Até no grupo MyBroker, quem não mexe com condomínio, muitas vezes usa o AlphaMall. Não, liga lá o pessoal do AlphaMall que eles vão ter essa casa para você. Então vocês conseguiram criar essa referência. De alto padrão. Aí eu quero fazer uma pergunta. Hoje, o novo... Você era de uma época um pouco mais remota, você falou de jornal, classificados e tal. Uhum. Provavelmente já pegou tenda, tirou plantão em tenda, fez tudo possível. E hoje nós vemos aqui um corretor mais novo, novato, né? Um pouco, vamos dizer assim, gourmetizado. Parece que ele quer entrar numa casa de condomínio, fazer um vídeo e acha que é isso. Então, o que diferencia esse novo corretor? Temos corretores bons, novos, mas a gente vê isso um pouco mais midiático, né? O que diferencia esse novo corretor com um corretor que sabe realmente fazer um processo de captação e de venda em condomínio fechado? Essa atualização que eu busco fazer com o time aqui, ela é constante. É constante. Porque o mercado mudou muito daquela época para cá e, consequentemente, os corretores mudaram bastante também. Então, assim, eu costumo falar que a turma hoje está muito Nutella, entendeu? E acha que gravar um vídeo mostrando o imóvel vai fazer ele vender o imóvel. Quantas e quantas vezes eu já vi clientes chegarem aqui, clientes que são atendidos por corretores experientes, consolidados, mostrar um vídeo de outro corretor e falar assim, cara, eu vi esse vídeo aqui com outro corretor, acha essa casa para mim. Ou seja, ele não procurou aquele corretor por causa do vídeo que ele fez, por causa do trabalho bacana. O cara foi lá, contratou um videomaker, gastou uma nota e fez um vídeo super legal e ele chegou aqui e procurou a gente. Porque o cliente, ele não compra o imóvel, ele compra o corretor primeiro. O cara que consegue transmitir segurança e conhecimento e propriedade naquilo que ele está falando e consegue conquistar a confiança do cliente é o cara que vai vender para ele, entendeu? Então, assim, por que eu falo que é uma atualização constante? O corretor hoje em dia ele está muito refém de vídeo e lead. Ele acha que o lead vai salvar a vida dele. E, cara, o corretor ele pode gerar 1.000 leads, 2.000 leads, 3.000 leads. Se ele não souber atender esse cliente,
se ele não souber fazer uma boa sondagem, se ele não tiver o feeling para saber o que realmente o cliente está querendo comprar, se ele realmente não conseguir entender o perfil do cliente, ele não vai vender. O cara que vai vender para ele é aquele cara que vai chegar nele, vai mostrar 3 casas, 4 casas, mas ele vai fazer uma boa sondagem antes. E ele vai conseguir atender aquele cliente e vender para ele. Por quê? Porque o corretor hoje, ele é um corretor assim, muito ansioso. Então o cliente chega, o lead chega, ele vai já sem entender bem o perfil do cliente, já... Quer pegar várias casas e já mandar. Bombardeia o WhatsApp do cara. Então aquilo ali é um saco. O cara vê coisa que não faz sentido, que está fora do preço, não filtra o cliente, não faz uma boa sondagem, não faz um bom filtro do cliente e acaba que esse cara não vai vender. Assim, quantas e quantas histórias de corretor que eu já ouvi assim, cara, peguei um cliente top demais, cliente filtrado, o cara vai comprar, um cliente excelente. E aí, assim, no outro dia o cliente nem respondeu o cliente mais. Então essa atualização aqui é constante. O nosso atendimento é baseado no relacionamento. A gente busca aperfeiçoar isso, trazer o cliente para cá, mostrar a nossa estrutura, mostrar que nós temos um time de realmente especialista, entendeu? E isso começa, Ricardo, desde lá da captação do imóvel, né? Então, assim, tem cliente que chega aqui para colocar um imóvel à venda com a gente com o preço do imóvel totalmente fora. E a gente é orientado a realmente adequar o valor do imóvel, conversar com o cliente, explicar que a expectativa que ele quer no imóvel dele está fora da expectativa de realidade no mercado. E aí, assim, a gente precisa ter conhecimento, precisa ter segurança sobre o que a gente está falando para poder bater de frente para o cliente e mostrar que o que ele quer não vai conseguir. E quando a gente faz isso, por incrível que pareça, quando a gente confronta o cliente com a realidade, é quando a gente mais conquista a confiança dele. E aí o corretor imediatista, o cara que está acostumado a gravar um vídeo e pegar um lead, ele não tem essa experiência. Ele quer pegar o imóvel, quer atender o cliente para tentar agradar o cliente, mas dificilmente ele vai cumprir com o proposto, que é vender o imóvel do cliente ou conseguir vender um imóvel para ele, entendeu? Legal, né? É bom comentar que, tipo, é uma aula, né, cara? Eu sempre falo que o podcast em si é uma aula de aprendizado. Cada mente é diferente, tipo, o modo de pensar de vocês. O Dornelas mostra a questão da consolidação, né? Não é apenas... E da credibilidade. Que a Alfamol, ela é referência, não só aqui dentro da MyBroker, mas também no mercado goiano e nacional. Porque nós temos um âmbito nacional hoje. Então, eu tô dando uma aula particular aqui, tipo assim, tá vendo? Você tá fazendo errado, cara. Não é só vídeo, não é só lead. Tem que ter a consolidação, trazendo o cliente para próximo de ti. E, particularmente, a credibilidade vai acontecer naturalmente, né? Lucas, é diferente. Imagina, eu costumo assim, eu tenho muita empatia e eu me coloco muito no lugar do cliente. Eu me imagino comprando um imóvel. E eu me pergunto, como que eu gostaria de ser atendido? E aí eu acho que essa pergunta, essa reflexão é muito boa para o corretor. Porque se você parar para se perguntar se você gostaria de ser atendido por um cara que não tem experiência, que não se porta bem, que não fala bem, que não tem experiência e não sabe o que ele está fazendo, você compraria com um corretor assim, que não tem experiência, que não te transmite segurança? Obviamente não, né? Entendeu? Então é a mesma pergunta que eu faço e eu levo os corretores a essa reflexão. Você compraria de você? Entendeu? E aí, assim, é muito importante isso, porque quando você pensa dessa maneira, você começa a corrigir certos erros, você começa a buscar mais conhecimento, você começa a buscar conhecimento e ser especialista no que você está fazendo, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito importante isso. O corretor, ele precisa dessa reflexão para poder fazer um bom atendimento, para dar um bom atendimento para o cliente. Show. Entendeu? Você falou em reflexão, eu queria mais uma reflexão. Uma pergunta.
qualquer corretor, ele pode ser corretor de casas luxuosas em condomínio fechado, por quê? Existe um estigma no mercado imobiliário de que existe uma progressão. A pessoa, de repente, começa ali no econômico, vai subindo no médio, chega... mas muitas pessoas atrelam como se o econômico fosse ruim e o altíssimo padrão fosse o top. A gente fala muito de resultado, eu acho que o importante é trazer o resultado. E ali, muitos corretores entram e muitas vezes eles vivem em um meio... A pessoa vive no meio econômico, a família dele vive no meio econômico, os amigos, e ali ele quer sair dessa e ir para os imóveis de alto padrão. Existe algum requisito? Qualquer pessoa pode virar um corretor de alto padrão? Ou existe ali uma base ali de postura, de vestimenta, de linguajar? O que você tem a falar sobre isso? Você precisa ter uma base, né? Para você construir credibilidade, você precisa de ter uma base. Eu mesmo trabalhei em produto econômico, né? O próprio Ronaldo, ele conta na história dele que ele se preparou para trabalhar o cliente de alto padrão. Por que eu acho que precisa dessa escala, Ricardo? Você precisa escalar o seu trabalho até você atingir segurança para trabalhar com esse tipo de produto. Você não vai conseguir, cara, sem experiência, captar um cliente ou captar um imóvel, partir para um atendimento. Por mais que você tenha suporte da sua gerência, da sua diretoria, se o seu gerente, se o seu diretor também não tiver experiência, naturalmente ele também não vai conseguir te dar um suporte necessário para atender um cliente desse perfil. E o cliente hoje em dia é diferente do cliente de 10 anos atrás. O cliente de 10 anos atrás, ele não tinha tanto acesso à informação igual ele tem hoje. Hoje em dia, cara, a gente vai sair com o cliente. Às vezes o cliente sabe mais que a gente. Ele tem mais experiência com a gente. Por quê? Porque o acesso à informação democratizou muito isso. Então, assim, o cliente, ele sabe quanto custa o metro quadrado de uma casa, de um lote. Ele sabe diferenciar um condomínio, por exemplo, um Alphaville, de um Jardins. Entendeu? Ele sabe diferenciar acabamento, ele conhece e estuda sobre projeto, sobre arquiteto. Como é que eu vou, sem base alguma, sem experiência alguma, atender um cliente desse sem saber o que eu estou falando? Sem ter essa escala. E quando você trabalha, não é diferente você falar, cara, eu já vou começar a trabalhar com produto econômico, então eu tenho que vender aqui imóvel de 100 mil, 150, 200 mil para eu ter experiência. Não, cara, eu acho que assim, essa escala, independente do produto que você está trabalhando, você precisa dominar o produto que você está vendendo. Então, assim, não necessariamente o corretor precisa começar a vender imóvel popular para chegar no alto padrão, mas ele precisa desse conhecimento, ele precisa adquirir com o tempo segurança, conhecimento, para chegar a ser um corretor de vender um imóvel de alto luxo, entendeu? Porque é um atendimento diferente, é um trabalho diferente, entendeu? O que a gente faz aqui com o cliente? E assim, é um trabalho que a gente faz e o cara se sente totalmente diferente. O atendimento é diferente. A gente costuma falar que o trabalho do corretor que trabalha, o corretor que trabalha um cliente que compra o imóvel com valor agregado alto, ele precisa fazer um trabalho de alfaiataria. Ele precisa desenhar muito bem o que o cliente está comprando. Então, às vezes, um cliente vem aqui no nosso plantão e senta aqui na loja e fala, cara, eu quero comprar uma casa de 5 milhões no condomínio fechado. Se eu não tiver um corretor que tem experiência, eu vou pegar todas as casas de 5 milhões e vou mandar para ele. Vou mandar para ele. E não é bem assim. Então a gente costuma fazer a lista do desejo do cliente. Qual condomínio que você prefere? Você tem preferência por casa terra, por sobrado? Você gosta de área verde? E aí, assim, a gente chama o cliente aqui na loja. Então, assim, o nosso treinamento envolve esse tipo de atendimento. O atendimento qualificado, o atendimento de alfaiataria. A gente chama o cliente para vir aqui na loja. O senhor pode vir aqui? Vamos sentar para tomar um café. A gente senta aqui, toma um café com o cliente, conhece ele, faz o famoso rapport com o cliente. Eu nunca sento na mesa para conversar com o cliente e vou falar sobre o negócio com ele assim de cara. Eu vou falar sobre outras coisas, eu vou criar
relacionamento, eu vou fazer conexões com esse cliente, porque a conexão aproxima o cliente de mim. Você falou de, às vezes, o ciclo do corretor. Ele vem de família pobre, de família humilde. Eu sou um cara que, assim, eu vim de família humilde, vim de família pobre. Eu nunca imaginei conhecer pessoas e ter relacionamento com pessoas do nível social que eu tenho hoje. Eu nunca imaginei isso trabalhando lá na Vivo, trabalhando lá no escritório de contabilidade, morando lá no Urias, que eu vim do Urias. Entendeu? E hoje eu tenho relacionamento e contato com pessoas que têm um poder aquisitivo alto, são empresários, políticos, médicos, mas adquirir isso assim, dessa forma. Você chama a pessoa para conversar, toma um café com ela, procura entender de forma assertiva o que o cliente está comprando. Quantas vezes eu saí daqui com o cliente, e nossos corretores também, sai daqui com o cliente, toma um cafezinho, entende o perfil do cliente, seleciona, geralmente a primeira visita com o cliente, esse cafezinho que a gente toma com o cliente não vai ser a primeira visita, ele não vai olhar nenhum imóvel nesse dia, entendeu? Eu vou selecionar as melhores opções para ele e vou sair no segundo dia e vou mostrar 4 ou 5 opções e uma delas vai ser aquele que ele vai comprar. Então, é preciso ter essa escala para ter para chegar nesse porte, né? Para chegar nesse nível de segurança para atender esse tipo de cliente. Aula, moço. Eu falei para você, vamos entrevistar o Dornelas que ali tem aula, tem conhecimento. Se o corretor for sagaz, ele vai pegar esse material, ele vai estudar, ele já estuda, ele já papel faz e caneta, né? Papel e caneta na mão, que eu tenho certeza que aqui já dá para sair vendendo. Lucas, hoje, o cliente, quando ele não conhece condomínio, ele vem olhar a casa com a gente aqui, o corretor entra com o cliente no condomínio e fala e conta a história do condomínio. Desde a época que o condomínio foi lançado, quantos lotes tem, qual que é o padrão de casa do condomínio. Porque o que determina o padrão do condomínio é o tamanho do terreno. Quanto maior o terreno, maior a casa, naturalmente, maior o padrão do condomínio. Então, o corretor hoje nosso aqui, ele é treinado para isso, para dominar aquele produto que ele está vendendo. Então, assim, desde a hora que o cliente entra no condomínio, o corretor está falando sobre o padrão das casas, sobre o padrão de condomínio, qual que é a diferença de um para o outro, qual que é a diferença do padrão de construção de uma casa para outra, entendeu? E isso de forma natural faz o cliente se sentir seguro. Faz o cliente confiar no corretor, porque ele vê que o cara sabe o que ele está falando, entendeu? Diferente, ele é diferente. Já mais um insight aí. Vamos falar de história bizarra. As bizarras da MyBroker. Conta aí, como é que foi? As academias passadas, de vendas passadas, aquelas histórias da Marista. Nossa. Dornelas. É verdade mesmo? Passa só um melzinho na boca do quem tá nos assistindo. Vocês querem saber disso mesmo? Eu não, o pessoal que tá em casa, perguntar. Cara, muita história, viu? Muita história. Eu lembro de um aniversário acho que foi de 7 anos da MyBroker, lá na agência Marista. Fuzuia danada, uma festa, uma loucura. No outro dia de manhã, não sei se eu posso falar isso aqui, qualquer coisa eles cortam lá. Acharam um sutiã no banheiro. Então, assim, muita loucura, né? O pessoal empolga, Como vocês lidavam na época? Tipo assim, os caras cachaceiro, mais vendem. Assim, o famoso bebe, mais vende, né? Isso. Cara, é engraçado. Porque na época era pesado, né? Assim, pro mercado. Você sabe por que a gente conseguia lidar muito bem com esse tipo de coisa? A gente nunca deu moral pra crítica. Nunca. A gente nunca deu moral pra torcida. Então, os caras da MyBroker sempre foram os malucos do mercado imobiliário. Quem diria que um dia, num escritório da MyBroker, de uma imobiliária, teria uma mesa de sinuca. Corretor parar ali no meio da tarde, ali no final do dia, fazer um happy hour e jogar sinuca e beber uma cerveja. Não existia isso no mercado na época. Não existia. E aí, quando a MyBroker lançou isso lá na Marista, todo mundo falou assim, os caras realmente é maluco mesmo. Só que os malucos vendiam. Os malucos davam resultado. E aí, isso aí, assim, que os malucos faziam,
e o que a gente faz, o que os malucos ainda faz da MyBroker, né? Todo mundo copia. Sim. Todo mundo copia. Hoje em dia tem uma porrada de mesa de sinuca nas imobiliárias. Tem cervejeira. E o Broker Cash? Tem um podcast agora. Tem Broker Cash, não sei o que Cash, o João Cash. Entendeu? Tem tudo, entendeu? Academia de vendas. Cara, a MyBroker começou a fazer academia de vendas. Nessa época eu não estava na MyBroker, mas o Ronaldo fez uma academia de vendas lá no Colégio Ávila, numa sala de aula, naquelas cadeirinhas de criança, que se um de nós três aqui for sentar, não cabe a gente. E assim, por que do crescimento? Por que desse nome que a MyBroker tem hoje, da expressão que a MyBroker tem? Eu acho que por causa disso, porque a gente não dá moral para a torcida, não ouve crítica e foda-se a crítica. Porque se o Ronaldo, por exemplo, fosse ouvir alguma crítica de alguém, ele teria parado com a academia de vendas. A academia de vendas era um negócio assim, que a gente fazia e todo mundo criticava. Pô, os caras é maluco, parar a imobiliária, investir uma grana, e não sei o quê. Mas isso tá dentro do nosso DNA, do DNA da MyBroker, de investir em pessoas, de investir nos corretores. Tanto que eu concordo muito quando os meninos falam que o nosso produto não é imóvel. Nosso produto é pessoas. E aí a explosão da academia de vendas hoje. E o que é nacional? Nacional. E aí o que acontece? Eles estão tentando fazer, muita gente está tentando fazer, está copiando e viu que dá certo. Entendeu? Então, assim, o sucesso da MyBroker hoje, eu falo que ele é devido a isso, a gente não ligar para a crítica, porque a gente já foi criticado demais. A gente já foi... O formato de sociedade da MyBroker hoje. Antigamente não tinha. As empresas as grandes empresas do mercado imobiliário goiano são empresas familiares, né? Que assim, onde que você já ouviu falar de uma empresa aí que hoje é considerada a maior empresa do mercado imobiliário hoje, junto com a MyBroker, você não acreditava que eles mudariam o formato de sociedade deles e abriria possibilidades para corretores virarem gerentes e diretores e futuros sócios. Isso. Hoje as maiores imobiliárias estão fazendo isso, abrindo outras lojas em sociedade com outros corretores. E aonde começou isso? Aqui em 2017, nessa loja aqui, foi a primeira loja MyBroker, entendeu? Então, assim, a gente, isso é assim, até motivo de brincadeira pra gente, é motivo de piada. Tudo que a gente faz, o pessoal copia. E se copia é porque dá certo. Sim, tá dando certo. Né? Isso é bom que dá um combustível para sempre a MyBroker tá em melhora contínua. Sempre lançando moda. Sempre lançando moda. A MyBroker sempre lança moda. Não é à toa que é a maior imobiliária do Brasil. Não né? E a melhor. É a que mais cresce. A melhor e a que mais cresce, exatamente. Mas da loucura a gente pode observar, eu entrei em 2017 na MyBroker. Houve um amadurecimento de todos nós, né, em relação até as festas que tinham, sim, né? Hoje a gente percebe que teve algum momento também que o pessoal percebeu, tipo assim, não, beleza, a gente é jovem, a gente gosta de festa, mas também a gente observa em cada um de nós, né, essa mudança também, uma postura um pouco mais centrada também. Você concorda com isso? Concordo, e o crescimento ele é natural, né? O amadurecimento é natural e ele vem com o crescimento, né? Eu era um cara muito imaturo, eu era um cara muito assim, sem responsabilidade, e com o tempo, com o crescimento, com o amadurecimento que eu tive, isso foi ficando de lado, e a MyBroker, ela é assim, ela foi assim. Então assim, a gente fazia muita festa e tal, e bebia demais e tal, aquele negócio, mas sempre foi a empresa que assim, mais cresceu. A gente nunca deixou de entregar resultado, nunca deixou de vender e ser referência por conta disso. Uhum. Mas a maturidade, ela assim, ela vem junto com o crescimento, né? Então, assim, à medida que a gente cresceu, a gente amadureceu muito também. E a MyBroker, ela caminha hoje... eu posso dizer que assim,
para um patamar estratosférico, cara. A MyBroker, ela vai ser a maior imobiliária do mundo se ela continuar nesse ritmo, e eu tenho certeza que vai continuar. Entendeu? Porque a gente acredita nas pessoas. A gente acredita em quem está com a gente, que veste a camisa, que trabalha, que tem a mesma visão que a gente tem. E isso, assim, cara, eu costumo dizer que não tem como parar MyBroker mais. Não tem como parar. É uma locomotiva sem freio. Sucesso. Show. Cara, é fenômeno, né? Demais. Não é à toa que é Alfa Mall. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sabemos desse cenário político hoje no Brasil, essa polarização, lado A, lado B. No seu ponto de vista, interfere futuramente no nosso mercado ou vai ser um progresso contínuo? Assim, os clientes vão retrair, dependendo de quem ganha ou não? Vai continuar a mesma ou... Lembrando que nós estamos no dia 14 de outubro, há poucos dias 15 dias, né? Do segundo turno. Não deixa de gerar uma tensão no mercado. Então, assim, depois do primeiro turno para cá, alguns clientes estão esperando, né? E assim, isso impacta diretamente no nosso resultado aqui, porque o nosso valor agregado, nosso produto, nosso VGV é um VGV alto. A gente está falando aqui de vendas expressivas. 4 milhões, 5 milhões. Semana passada, um cliente que estava comprando uma casa, ele estava olhando uma casa de 10 milhões. Ele falou que vai esperar, mas vai esperar a política passar e tal para comprar, mas em momento algum ele falou que não ia comprar se candidato A ou B ganhasse. Ele está esperando a resolução. O momento é um momento tenso. Eu costumo dizer que assim, a gente nunca teve um processo eleitoral tão polarizado e tão tenso como agora. Mas isso é bom, porque as pessoas passaram a se preocupar mais com a política, a conhecer mais sobre os candidatos, né? Então isso é importante. Agora, uma coisa que eu acho que faz total diferença, desde a época do impeachment da Dilma, a economia ela aprendeu a descolar um pouco da política e caminhar com as suas próprias pernas. E eu acho que vai ser isso que acontecer, independente do candidato que ganhar, entendeu? Principalmente no nosso mercado aqui, não tem crise. O mercado de condomínio fechado, o mercado de alto padrão em si, ele não tem crise. O cara que tem dinheiro, cara, ele continua comprando, ele continua investindo. Eu costumo dizer que na crise o dinheiro só muda de mão, mas ele continua girando. As coisas vão continuar acontecendo, as pessoas vão continuar comprando, entendeu? Apesar de que o momento é um momento de indecisão. As pessoas querem saber como é que vai ficar, como é que vai ser política, né? Como é que vai ser o resultado disso. Mas isso, na minha opinião, não impacta, não vai impactar no nosso mercado, principalmente para o mercado de alto luxo. É interessante, e aproveitando a boa pergunta do Lucas, você falou de não impactar. E aí eu faço um paralelo também, porque o que foi mais chocante? O que foi mais tenso, né? Esse cenário de político ou aquela questão da pandemia, do lockdown? Aí eu faço uma pergunta. Naquele começo de 2020, ali fevereiro, março, quando foi decretado o lockdown aqui, o que passou na sua cabeça em relação às vendas, em relação ao cenário também do mundo e do cenário do ramo imobiliário? Eu lembro que quando decretou o lockdown, o Ronaldo chamou a gente para uma reunião e a gente estava super tenso, assim, cara. Tinha carro de som do Corpo de Bombeiro na rua passando, falando, cara, vai para casa, fica em casa, tal, não sei o quê. Então, assim, eu particularmente fiquei com muito medo. E eu achava que, assim, ia ser um cenário tipo The Walking Dead mesmo, entendeu? De devastação total. Foi um momento muito delicado, muito tenso. Muita gente perdeu pessoas queridas, né? Foi um momento que realmente foi punk, foi pesado. Mas a gente aprendeu muito com a pandemia. A gente passou a ficar mais sensível, né? A gente viveu mais e aprendeu a viver,
E assim, a gente viu com a pandemia que a gente está aqui hoje e amanhã pode não estar aqui mais, a gente pode morrer a qualquer momento, e o cliente ficou mais sensível. Então, em relação ao mercado imobiliário, assim, os anos que a gente mais vendeu aqui foi na pandemia, porque o cara, ele realmente ficou mais sensível e ele podia pegar um Covid desse aí e amanhã ou depois o cara não está aqui mais. O cara falou assim, cara, você quer saber? Eu vou viver, eu vou ter qualidade de vida. Eu vou sair desse apartamento pequeno que eu tô aqui e vou comprar uma casa, entendeu? O cara passou a ficar mais em casa, então assim, o cara ia em casa para dormir, acordava, ia trabalhar e ficava só os filhos ficavam em casa, a esposa ficava em casa, e ele não sentia aquela necessidade. Ele passou a ficar dentro de casa e viu que o espaço dele ali era um espaço restrito. Então, assim, foram os anos que a gente mais vendeu, que assim, os imóveis aqui, assim, teve uma valorização gigantesca. Por quê? Porque a demanda cresceu muito. Muita gente queria aumentar o espaço, queria ter qualidade de vida, morar num condomínio fechado, morar num apartamento maior. E à medida que a demanda foi crescendo, a oferta vai diminuindo. Isso é natural. O que acontece? O preço explode. Então, assim, em 2020, começo de 2020, você comprava uma casa no condomínio aqui na região do Flamboyant com 1,5 milhão. Hoje em dia, você não compra mais, assim, nada com menos de 3 milhões. Isso foi na pandemia, entendeu? Então, assim, teve um boom que ninguém esperava. Você perguntou o que eu esperava do mercado imobiliário quando o governo decretou o lockdown, né? Eu realmente fiquei preocupado, achei que ia ser, assim, devastador. E pelo contrário, foi a época que a gente mais trabalhou, que a gente mais vendeu imóvel, foi durante a pandemia. Aí. 2 em 1, hein? Foi boa. 2 em 1. Lembrando aí da pandemia, com certeza. Eu tenho uma pergunta, a gente falou que já é um momento mais presente, Thiago Dornelas, mas eu gosto sempre de remeter realmente ao passado. Eu acho que as próximas gerações, as crianças já vão assim, já querer ser corretor de imóveis, mas eu acho que a nossa geração ainda não teve isso. A gente, por alguns fatores, nos tornamos com muito orgulho, mas muitas vezes não tem aquele desejo infantil de criança de ser um corretor de imóveis. Você não estuda e aí quando a professora... Quando a gente pergunta o que você quer ser quando crescer, você nunca fala que você quer ser corretor de imóveis, né? Mas o que o Thiago Dornelas, criança, adolescente, pensava da vida? O que ele queria ser? Quais eram as suas habilidades? Você falou que sempre teve uma predisposição também para vendas, você adquiriu isso, ou meio que natural. Me fala um pouco do Dornelas ali, criança e adolescente. Cara, eu quando criança, eu queria ser piloto de avião. Queria ser piloto de avião e assim... mais pelo sonho de criança, né? De sempre admirar a aviação e tal. Sempre fui fascinado com isso. Mas eu fiz faculdade de Direito. Eu me formei em Direito. Eu não tirei a OAB. E meu sonho, sempre foi ter estabilidade e tal. Então, assim, meus amigos, meu irmão era delegado da Polícia Federal, depois hoje ele é juiz federal. E sempre meu ciclo de amizade foi um ciclo de pessoas mais velhas. Então, assim, a galera, naquela época, assim, era concurso público. A galera queria estudar para concurso e tal. Então, assim, meu sonho era passar no concurso. Entendeu? Fiz Direito, meu sonho era passar num concurso aí de um técnico judiciário da vida, um analista judiciário para ganhar 5 mil, 6 mil reais por mês. Eu enxergava, eu via que aquilo ali, assim, era o auge para mim, né? Uma magistratura, de repente trabalhar aí num órgão público, Ministério Público, alguma coisa assim. Então, eu sempre pensei em prestar concurso, né? E aí, entrei no mercado imobiliário e assim... Hoje eu acho que nem se eu fosse um juiz eu teria a mesma satisfação que eu tenho hoje trabalhando como corretor de imóveis. Eu falo corretor com muito orgulho, eu tenho muito orgulho da minha profissão. E mesmo não atuando diretamente hoje, porque a gente que tem essa função de liderança, de gestão, a gente acaba atendendo uma quantidade menor de cliente porque o nosso trabalho é para o nosso corretor. Mas, mesmo sendo sócio hoje da MyBroker,
eu não deixo de ser corretor. Eu tenho muito orgulho da profissão de corretor de imóveis hoje, que me deu tudo que eu tenho hoje e tudo que eu ainda quero galgar, conquistar. Eu tenho certeza que vai sair daqui, vai sair da profissão de corretor de imóveis. Então, assim, antigamente, igual você falou, ninguém falava assim, cara, eu vou crescer, quando eu crescer eu vou ser corretor de imóveis. Hoje meu filho fala que quando ele crescer, ele vai trabalhar com imóveis e quando eu tiver mais velho eu vou descansar e ele vai cuidar da MyBroker. Isso é bom. Ele fala isso, entendeu? Eu acho que isso vem muito assim da convivência, né? Do meio que você vive. Então, assim, eu vejo que a profissão de corretor de imóveis, apesar de que, infelizmente, hoje ela ainda é um pouco mal vista, porque você tem muita gente que faz um trabalho bem feito, mas tem muito corretor também que, assim, cara, que queima o corretor, que queima o trabalho do corretor de imóveis. Mas, como qualquer profissão, é natural. Você tem o bom advogado, você tem o mau advogado, você tem o bom médico e você tem o médico que só faz cagada, que só faz merda, entendeu? Na profissão de corretor de imóveis é assim. Mas isso tem mudado muito. Isso tem mudado muito. O corretor tem sido mais respeitado, entendeu? E o corretor que se sabe se portar, né? O corretor que sabe ser um corretor referência mesmo. O mercado gira muito, né? Assim, o mercado de corretagem gira muito. O cara entra e acha que vai ser fácil, né? Você vai entrar na corretagem, vai ganhar 1 milhão, vai fazer 1 milhão, 2 milhões, sei lá, 20 milhões em venda e vai ficar milionário. Cara, não é assim. O mercado de corretagem, o trabalho do corretor é um trabalho muito difícil, por isso que a rotatividade é muito grande. O cara entra, acha que vai sei lá, vender sei quantos milhões, vai ficar rico, vai ficar milionário e tal, e não é assim. Só quem persevera, quem tem disciplina, quem tem força de vontade, que dá certo, né? Estamos aqui na frente aqui de 2 exemplos, Ricardão, Lucas também, são 2 caras agora aí que estão vindo nessa caminhada aí, que assim, são corretores de verdade e tem tido um sucesso muito grande. Então eu falo que assim, mais uma vez eu vou falar da questão da escala. Não adianta eu entrar no mercado e achar que eu vou vender muito e que eu vou ser um mega corretor. Hoje em dia vender é muito fácil, cara. Até assim, qualquer pessoa vende. Não é do dia para noite, né? Do dia para noite, mas é aquele trabalho que eu te falei, o trabalho da credibilidade. Quantos e quantos clientes que eu já vi comprar um imóvel com o corretor e o corretor nunca mais ligar para o cliente, nunca mais procurar o cliente. Então, assim, não é o corretor de verdade, né? O corretor de verdade, ele cuida do cliente dele, ele faz várias e várias vendas para o mesmo cliente por conta disso, por causa da credibilidade que ele consegue transmitir pro cliente, né? Então, isso só o cara que faz o trabalho mesmo de bem feito, só o corretor mesmo que se dedica, estuda, que consegue fazer isso, né? Consegue ter esse feedback positivo do cliente. Dornelas, eu ando tentando mudar a visão desse rapazinho aqui do meu lado para ele ir para Mercedes. Dornelas recentemente saiu de um Amarok e foi para Mercedes, né? De uma caminhonete. Aí no início nós dois estávamos meio chateados, meio grilados, tava dando muito buraco. E aí, como tá a relação lá? Vamos vender o carro seu ou vai manter? Esse dia falou pra mim, moço, tô gostando. Cara, eu comprei minha Mercedes por causa do Leandro, né? Ixi, então, Leandro entrou na sua mente. Leandro entrou na minha mente. Eu acho que ele entrou na do Lucas também. E o Lucas tá querendo entrar na sua. Eu sempre tive caminhonete, cara. Sempre tive carro alto. E aí, ia lançar a C300, né? E aí, em novembro do ano passado, o Leandro foi lá, fez o pedido, eu fiz o pedido também e fiquei namorando esse carro e tal. E aí, em fevereiro desse ano, eu comprei, de fato, peguei o carro, curti pra caramba, é uma nave, o carro é maravilhoso, mas assim, eu sou meio descuidado com buraco. e aí, assim, é fantástico, carro esportivo pra mim é muito bom, mas assim, eu rodo muito, né, cara? Eu ando demais. Pra você ter ideia, eu andei 15 mil quilômetros em 6 meses. E aí o carro desse nível é difícil você vender com a quilometragem alta, né?
Então eu realmente tô vendendo. Vou voltar para caminhonete, que eu acho que combina mais comigo. Na verdade, não acho que você é descuidado. Na verdade, é uma falta de estrutura realmente, né? Um problema social. Você paga um PVA caríssimo para ter uma qualidade de asfalto péssima aqui na cidade. Então são outros fatores também. E aí quando eu comprei o carro, tinha assim, tipo uma semana que eu tinha comprado, fui levar meu filho na escola. Passei num buraco no 85, amassei a roda e rasgou o pneu. E aí eu sou bom nisso. Cara, foi um transtorno tão grande, porque o pneu do carro, assim, como era um lançamento, tinha dois pneus daquele no Brasil inteiro. Então eu tive que pedir direto da Pirelli, demorou quase 30 dias para o pneu chegar, meu carro ficou parado. Nossa. A roda, cara, eu consegui um cara, em Goiânia tem um cara que ele é especialista nisso, em arrumar roda de Mercedes, Ferrari, Porsche. Então assim, o cara deve estar milionário também, porque deve ganhar muita grana com isso. E assim, eu deixei minha roda lá e falei assim, cara, só consigo te entregar com 15 dias, e cobrou uma fortuna para arrumar a roda. E, graças a Deus eu consegui esse cara para arrumar, porque se eu tivesse que comprar uma roda nova, ia vir da Alemanha, e assim, uma roda ia custar mais de 30 mil reais. Então assim, realmente não é o carro para mim. E carro? É um hobby? É status? Para quem trabalha com domínio, tem a questão visual também, chegar num carro. O que significa o carro para você? Cara, o carro, assim, ele é como que eu posso te dizer? O cliente, quando ele te vê chegar num carro, assim, simples, um Gol, um Celta, por exemplo, o carro é sinônimo de sucesso, né? É diferente. Se eu chegar para atender um cliente, eu posso ser um corretor, ter muito mais experiência e qualificação que se eu chegar para atender um cliente no Celta, o cliente, infelizmente, vai ver que assim, vai medir o meu sucesso pela minha posição, pelo meu carro, de repente pela minha roupa, pelo meu telefone. Infelizmente é uma coisa que acontece, e o carro é necessário. Eu falo que assim, você não precisa ter o melhor carro do mundo, você não precisa andar de Mercedes ou de Porsche, não, cara, mas você precisa ter um carro bacana, realmente, para atender um cliente de alto padrão. Você precisa ter um carro legal, porque o cliente olha e vê, é diferente, cara. Imagina, você chegar para atender um cliente numa Porsche, que o cara vê que eu sou um corretor, que eu tenho resultado, né, que eu tenho sucesso. Cara, é sinônimo de prosperidade, de sucesso. Então, assim, é importante você ter um carro bacana para trabalhar com esse tipo de cliente. E o inverso acontece? Cara, acontece. Você chega o cliente com um carro mais ou menos, ou um carrão, acontece também aquela primeira leitura? Acontece. Eu já vi muito corretor que julgar o cliente, tipo assim, cara, o cara chegou lá num carro tal, assim. E tem gente que não liga para isso. Eu mesmo, assim, eu tenho porque eu gosto, porque é um hobby, porque eu gosto de ter um carro bacana, eu gosto de carro com motor potente, mas tem gente que não liga para isso. Eu acho que a análise do cliente, o corretor, na hora de analisar, porque da mesma forma que o cliente analisa o corretor analisa muito o cliente também. Entendeu? E aí, assim, essa análise ela tem que ser feita com muito cuidado, porque não é porque ele está num carro importado, caríssimo, que ele não é um cliente em potencial, entendeu? Mas eu vejo muito esse preconceito também do corretor em relação ao cliente. Pô, o corretor chegou lá para atender o cliente, estava na BMW, o cliente estava, sei lá, num Volkswagen, num Corolla, um carro mais simples, sei lá. E aí o corretor já achar assim, esse cara não vai comprar, ele não tem dinheiro para comprar esse imóvel. Por quê? Não, porque estava num carro assim. Cara, isso não quer dizer nada. Entendeu? Eu já vendi, assim, vários imóveis para um cliente, cara, assim, milionário, produtor de soja, e o cara tem o mesmo carro há 10 anos. Entendeu? Então, assim, isso não quer dizer nada. Legal, né? Bate-bola hoje foi fenomenal, surpresa. Vai ter altos cortes, com certeza. Entrevista inteira, né, cara? Teve vários insights aí. Legal, a gente agradece demais a oportunidade de estar cedendo espaço. A gente sabe que tem um movimento na loja, é uma sala de reunião, mas obrigado por estar
com esse ambiente aqui muito agradável, um bate-bola assim fenomenal. Tô surpreso também. Vamos fazer um desse depois numa casa aí. Vamos pegar uma casa boa aí. Ideia. Boa Gostei, hein? Uma vista legal aí, um ambiente bacana. Vamos sim. Vamos organizar Pronto. isso aí, vamos fazer um bate-bola, tomar uma cerveja. Um churrasquinho. Um churrasquinho, de repente. Vamos, Sim. como se diz, vamos fazer um negócio diferente. Né? Vamos sim. Lançar Convida um a moda. cliente seu, põe ele na mesa também para contar da experiência. Vamos. Vai ser legal. Vai virar moda, daqui um dia todo mundo vai estar fazendo também. E deixa que virar, que nós vamos só criando, inovando. Maravilha. E parabéns pela loja também, né? Realmente um exemplo aqui de tudo, né? E aí, porque eu não tinha vindo depois da reforma, fiquei muito impressionado. Não, fenomenal. Só coisa positiva, parabéns. Show. E um prazer Tamo junto. tê-lo aqui no Brokercast. Valeu, Thiagão. Esse foi mais um Brokercast. Curta, compartilhe, inscreva no nosso canal. E é isso aí, até a próxima. Tamo junto. Show, bebê. Valeu.